Seja bem-vindo ao canal Sensei Nilson Farias. Vamos a mais um vídeo. O estilo Matsubayashi de Shorin-ryu. O Matsubayashi-ryu também é chamado de Shorin-ryu. Com frequência, os alunos se confundem devido a uma usual intercambiabilidade da terminologia. O fato é que ambos são corretos, já que podem ser obtidas de uma leitura dos kanji, ideogramas, tanto da língua japonesa como da chinesa. Deste modo, o ideograma que significa pinho, árvore, pode ser lido como Matsu, em japonês, ou Sho, em chinês. E o que significa bosque, como Hayashi, em japonês, há uma mudança fonética de H para B, ou Rin, em chinês. Portanto, bosque de pinho, em português, Matsubayashi, em japonês, Shorin, em chinês. Normalmente, o estilo é chamado de Shorin-ryu. Porém, quando se quer distinguir definitivamente o estilo de outros pertencentes à família Shorin, o chamam de Matsubayashi-ryu. Uma canção folclórica antiga de Okinawa diz: mesmo que tomemos diferentes caminhos para ascender a montanha, cada um de nós pode alcançar sua meta e apreciar a lua ao chegar ao cume. De modo que, ao estudar Karate-do, poderemos alcançar o mesmo fim, seja qual for o caminho escolhido. A meta não varia com os estilos. Na profundidade de sua filosofia, todos compartilham um significado comum. Karate-do Matsubayashi-ryu. O estilo Matsubayashi-ryu é uma arte marcial de Okinawa, Japão, que enfatiza muito mais o aspecto da arte que do marcial. Utilizam técnicas marciais como ferramentas de trabalho para seguir o caminho da arte. Em seu livro, o grande mestre Shoshin Nagamine sintetiza a essência do Karate-do de Okinawa na frase Karate Nisen Nashi. Não há primeiro ataque no Karatê. Essa frase claramente transmite um espírito de paz e não de agressão. Mas, para que esta frase tenha verdadeiro sentido, é fundamental que eliminemos de nós mesmos a intolerância e incentivemos ao máximo a amplitude de critério. Através de um aperfeiçoamento tanto na mente como do corpo, ligados intimamente entre si, o que se pretende é que as técnicas executadas emanem de um estado totalmente livre de amarras, chamado Ku. Para que isso possa ser alcançado, devemos manter esse estado livre ou vazio. Nada existe nele e, ao mesmo tempo, tudo se origina nele. Embora uma das metas principais do praticante seja a de realizar cada técnica com total perfeição, o artista deve ir além, transcender toda dualidade, descartar o pequeno eu e fazer com que todo o seu ser, mente, corpo e técnica, permaneça nesse estado de espírito vazio, ou seja, no nada. Poderemos então descobrir que as técnicas que tanto oprimem finalmente liberam. Com isso, conseguiremos ter uma melhor compreensão tanto de nós mesmos como do mundo, que é quando o estudo do Matsubayashi-ryu deixa de ser um simples treinamento físico e se torna um verdadeiro modo de vida. Finalmente, destaca-se que uma das características da escola é que não organiza nenhum tipo de torneio ou competição, o que não impede a participação de maneira voluntária em eventos promovidos por outras associações. Porém, incentiva-se a participação livremente de exibições, apresentações e festividades em geral. Saiba quem é o fundador do Matsubayashi-ryu.
mestre Shoshin Nagamine era natural de Nara e começou a treinar karatê do estilo Tomarite com o mestre Shojin Kuba, quando jovem, por motivos de saúde. Mais tarde, tornou-se o mais proeminente do dojo e em 1947, como forma de prestar homenagem aos dois grandes mestres de karatê, Osaku Matsumura, do estilo Tomarite, e Sokon Matsumura, do Shurite, estabeleceu sua própria escola, nomeando-a com o kanji Matsu, presente nos nomes dos dois mestres, mais o kanji Rin, que no caso pode soar como Bayashi. Seus mestres diretos foram Shotoku Kian e Choku Motobu, os quais foram alunos de Sokon Matsumura e Kosaku Matsumura. Após a Segunda Guerra Mundial, Sensei Nagamine encontrou um livro do mestre Jikin Funakoshi intitulado Introdução ao Karatê, que lhe deu incentivo e ideia para fazer do Karatê uma forma e uma meta para a sua vida. Desta feita, em 1947, Sensei Nagamine inaugurou seu primeiro dojo, com o nome de Matsubayashi Shiryu Kodokan Estudos de Karatê e Artes Marciais Antigas, numa tradução livre. O nome também reflete uma homenagem e respeito aos dois grandes mestres que foram os instrutores dos mestres diretos de Sensei Nagamine. Veio a falecer em 1997, porém seu legado continua vivo até hoje, com escolas presentes no mundo todo. Um pouco mais sobre o mestre Shoshin Nagamine. Em 1936, Shoshin Nagamine bateu a porta de Chokimotobu e foi aceito para receber instrução em seu fundamento de kumite, fragmentos dos quais ainda são encontrados nos atuais Yakuso Kumite do Matsubayashi Shiryu. Durante as relações sociais daquela época, Choki Motobu, Kentsu Yabu e Chomo Yanashiro foram unânimes na opinião de que o kata perde sua forma no karatê de Tóquio, tendo dominado as tradições autênticas do kata e desejando protegê-las e transmiti-las. Uma vez que voltou para casa em Okinawa, Nagamine abriu um dojo completo em Tomari, já em 1937. Em 1940, aos 35 anos, Shoshin Nagamine recebeu o título de Renshi em Karate Jutsu pela Dai Nippon Budokai. Naquela época, ele era uma das poucas pessoas em toda a província de Okinawa que possuía tal título, além de Jinan Shinzato e Seiko Higa, por exemplo, e a única pessoa entre todos os 60 mil policiais japoneses. Em março de 1942, havia 23 detentores de título em todo o Japão que receberam o título de Renshi em Karate Jutsu, além do próprio Nagamine. Isso incluía Ken Amabune Shitoryu, Shin Funakoshi Shotokan, Jigo Funakoshi Shotokan e Hironori Otsuka Kavadoryu. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, como policial, Nagamine, junto com 3 colegas, tornou-se prisioneiro de guerra em Bushikami, na parte sul de Okinawa. Enquanto vivia uma vida miserável dia após dia, um dia ele encontrou um livro de Jichin Funakoshi nas ruas. Este encontro, mais uma vez, despertou sua tenacidade para praticar karatê. Quando, em 1947, ele voltou para sua cidade de Nara, ele prontamente começou a ampliar seu prédio residencial, no qual pendurou uma placa dizendo Matsubayashi Shiryu Dojo. Em 1951, passou a exercer a chefia da Delegacia de Polícia de Motobu e, em 1952, no posto de superintendente de polícia, aposentou-se. Ele tinha 46 anos na época. Em 1950 e 1952, Nagamine também escreveu os primeiros artigos do pós-guerra sobre karatê publicados em Okinawa. E em janeiro de 1953, ele abriu um dojo de karatê completo, com 100 tatames no centro do então distrito hospitalar de Kumoji, em Nara,
e desde então se dedicou totalmente à instrução e educação do karatê. Muito bem sucedido, devo acrescentar. Os Kata Matsubayashi Ryu. A escola Matsubayashi conta com um tesouro que é, sem sombra de dúvidas, uma história viva do karatê, seus 18 kata, provenientes tanto de Tomari-te, de Shuri-te, como de Naha-te. Eles mantêm em constante movimento, através da vida e da prática de seus discípulos, o ensinamento acumulado em séculos por seus grandes mestres. A prática dos kata sempre foi um elemento essencial na transmissão do karatê. Antigamente, cada família nobre de Okinawa praticava apenas alguns poucos kata, que eram transmitidos com muito zelo e cuidado de uma geração a outra. Isso porque a riqueza contida nos kata é tanto que, através de toda uma vida de karatê, o praticante sério jamais deixa de descobrir coisas novas nas quais deve se aprofundar. E isto serve para cada kata, principalmente os mais antigos, que são também os mais avançados. Seu estudo é infinitamente rico. Podemos dizer que, com toda certeza, um kata possui em seu interior todo o vasto conhecimento de uma escola de karatê. Os 18 kata de Matsubayashi Ryu. 1. Fukyugata Ichi. 2. Fukyugata Ni. 3. Pian Shodan. 4. Pian Nidan. 5. Pian Sandan. 6. Pian Yondan. 7. Pian Godan. 8. Naihante Shodan. 9. Naihante Nidan. 10. Naihante Sandan. 11. Ananko. 12. Wankan. 13. Hohai. 14. Wanshu. 15. Basai. 16. Goju Shiho. 17. Tinto. E 18. Busanko. Genealogia Matsubayashi Ryu. Shuri-te. Genealogia Matsubayashi Ryu. Tomari-te. Shuri-te e Naha-te. Mão de Shuri, mão de Naha. Fragmento do livro de Sensei Shoshin Nagamine. Devido à forma secreta em que era preciso praticar te, nome prévio do karatê, não existem evidências que permitam proporcionar uma classificação clara dos diferentes estilos e tipos de karatê durante seus anos de formação no século XVIII. No entanto, o karatê gradualmente foi se dividindo em dois grupos ou ramos principais: Shourin-ryu, ou Shuri-te, e Shourei-ryu, ou Naha-te. O Shourin-ryu se desenvolveu nas proximidades das cidades de Shuri e Tomari, enquanto que o Shourei-ryu surgiu das proximidades de Naha. Shin Funakoshi, em seu livro Karate do Kyuhan, dizia que as características dos estilos do karatê de Okinawa indicavam que haviam se desenvolvido a partir de características físicas diferentes entre seus praticantes. Segundo Funakoshi, o Shuri-te ou Shourin-ryu se baseia em movimentos rápidos e velozes, resultando conveniente para pessoas de pouca estatura cuja meta era o domínio da ação rápida. Por outro lado, recomendava o Naha-te ou Shuri-ryu para pessoas maiores e mais pesadas. A origem das artes marciais se encontra no instinto da autoconversação, tendo como finalidade última o desenvolvimento, mediante a prática contínua, de uma pessoa bem equilibrada e de corpo e mente saudáveis. É aqui onde se encontra o espírito do Karate-do. As diferenças entre o Shuri-te e o Naha-te são visíveis nos movimentos básicos e no método de respiração. O princípio básico do Shuri-te reside no treinamento de formas associadas com os movimentos naturais. E essencial conseguir velocidade em um adequado sentido de tempo, timing, no treinamento de chutes, golpes de socos, golpes em geral. Durante o treinamento é preciso controlar a respiração naturalmente, ou seja, para dominar o Shuri-te não é necessário treinar formas artificiais de respiração. Como podemos ver,
O Narra-T se caracteriza por movimentos firmes e arraigados. Os pés se deslocam de forma mais lenta sobre uma linha formada por quartos de circunferência, e a respiração é realizada de forma rítmica, mas artificial, em concordância com cada um dos movimentos. Quando comparados com os movimentos de Shuri-T, os kata de Narra-T aparentam carecer de velocidade. No entanto, as duas escolas têm como denominador comum a utilização de posturas naturais. O Narra-T se divide em dois estilos, o Juryu e o Eichiryu. Por outro lado, o Shuri-T se divide em três linhagens, Kobayashi-Ryu, Shobayashi-Ryu e Matsubayashi-Ryu. Obrigado por você assistir aos nossos vídeos. Não se esqueça, curtam, deixe seu like, comente, é muito importante o seu comentário. Se puder, fale qual o estilo de karatê que você pratica, onde você mora, qual é a cidade que você faz o karatê, qual é a sua linhagem com o mestre. Algum comentário para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor e assim você vai trocar um conhecimento conosco e ajudar o canal a crescer, ok? Muito obrigado, até a próxima!